Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos falar sobre as operações com conjuntos. Vamos ver várias relações da parte de teoria de conjuntos, depois resolver problemas com essas operações entre conjuntos, que é a união, interseção, diferença. Um assunto muito cobrado em provas e que sempre cai quando está presente no edital. Sempre assim, 98% das vezes ele cai, não posso garantir 100%, né? Mas 98% ele cai porque pode parecer simples, mas dependendo de como é formulado o probleminha, dá um trabalhão para ser resolvido. Mas vocês vão sair daqui desta aula sabendo fazer tudo sobre as operações com conjuntos, tá bom? Vamos dar início à nossa aula, então. Olha só, o que seria uma definição então para conjunto? O conjunto, pessoal, ele é uma reunião de elementos que poderá ser, tanto faz sendo de pessoas, de seres, de objetos, classes, dos quais possuem a mesma característica e nos dá ideia de coleção. Por exemplo, podemos pegar o conjunto das pessoas que só vestem vermelho. Aí tem lá, uma das pessoas que só vestem vermelho. Podemos pegar também o conjunto das pessoas que só vestem preto, os góticos aí, só gostam de preto, roxo. Mas também pode ser que exista aquelas pessoas que vistam, por exemplo, as duas, vermelho e preto. Então nós podemos ter que essas pessoas que estão aqui vestem vermelho e vestem preto, essas que estão aqui vestem apenas o vermelho e essas que estão aqui vestem apenas o preto. Então esta é a definiçãozinha básica que nós vamos ter para conjunto, tá certo? Olha só, já dando sequência aqui, vamos falar também sobre a igualdade de conjuntos. O que seria essa igualdade de conjuntos? Então, dois conjuntos A e B, quaisquer, são ditos idênticos ou iguais se todos, veja bem, tem que ser todos, se todos os seus elementos são iguais. E escrevemos A igual a B. Caso haja algum que não o seja, dizemos que esses conjuntos são distintos, escrevemos que A é diferente de B, tá certo? Então, se eu tenho aqui um conjunto A e tenho também um conjunto B, os dois são idênticos. Se acontecer de ter isso daqui, eles já não são iguais. Se o A estiver aqui e o B estiver aqui, eles não são iguais. Se acontecer de termos isto daqui, A, e aqui dentro do A, o B, eles também não são iguais. Nós podemos falar que o B, ele é um subconjunto de A, porque ele está dentro de A. Então, todo mundo que é B também vai ser A. Mas não podemos falar que o conjunto A, ele é necessariamente igual ao conjunto B, tá bom? Isso quer dizer a igualdade. Bom, tipos de conjunto. Quais são os tipos de conjunto que nós vamos falar aqui para vocês, então? O universo. O que é o conjunto universo? É a reunião de todos os conjuntos que estamos trabalhando. Então é o total, é o máximo, o universo, é maior do que o planeta Terra, o universo. Então são todos que estamos trabalhando. Veja bem, uma definição importante, conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É aquele que não possui elementos. Então nós vamos representar por simplesmente assim, abre e fecha a chave, ou pode ser, aqui não saiu, mas é como se fosse um zerinho cortado. Então, seria o conjunto A, ele é igual assim, ou, por exemplo, o conjunto A, se ele for vazio, ele vai ser assim. Nunca você pode falar, que se você quiser falar apenas do vazio, escrever assim, Não, isso você não pode fazer, porque aqui significa que esse conjunto A, ele tem um elemento. E quem que é esse elemento? É o vazio, mas ele tem um elemento, tá bom? Assim ele não tem elemento, ele é vazio, tá certo? Conjunto unitário. Conjunto unitário é aquele forever alone. Por quê? Ele vai ter apenas um único elemento. Então, por exemplo, conjunto A tem o 3. Ok, ele tem um único elemento. Tá bom? Se tiver mais de um elemento, ele não é chamado de conjunto unitário. Então, unitário tem um elemento. Finito. O finito é aquele que a gente pode enumerar os seus elementos. Ou seja, pega aqui, o conjunto A sendo 2, 3, 5, 9, 15, 30 e fecha, chave. Esse daqui é um conjunto finito. Por que ele é finito? Porque ele tem começo e tem fim. E o que seria o infinito, então? É o contrário do finito, ou seja, aquele que não tem fim. Por exemplo, pega o conjunto dos números
naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. A gente consegue encontrar quem que é o último elemento desse conjunto? Não. Então ele é chamado de conjunto infinito, tá bom? E subconjunto é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando todos os elementos de um conjunto A são também elementos de um outro conjunto B. Dizemos que A é subconjunto de B. É aquilo que eu expliquei no slide anterior para vocês, tá certo? Bom, dando sequência, temos as relaçõezinhas agora de pertinência. Importante vocês não confundirem com as relações de inclusão que vamos ver já já. Tá certo? Por quê? Porque a pertinência, que é representada pelo símbolo, um ezinho, ou a não pertinência, que é não pertence, é um símbolo com ezinho cortado, ela relaciona, ó, relaciona elemento com conjunto. Exemplo, seja o conjunto A, 0, 1, 2, 3. Seja o conjunto B, 1, 3, 7. Eu posso falar que o 0, ele pertence ao conjunto A. Eu posso falar também que o 0, ele não pertence ao conjunto B. Isto é a relação de pertinência. Ou vai se pertencer ou não vai se pertencer, tá certo? Mas tem que relacionar elemento com conjunto. Eu já não posso falar isso daqui, ó. 0 e 1 pertence ao A. Isso eu não posso escrever. Porque quando eu falo 0 e 1, eu estou querendo dizer um conjunto 0 e 1, tá bom? Não pertence a A. Agora, se o meu conjunto A, ele fosse isso daqui, ó, formado por 0, 1, 2, 3, ó, 0, 1, agora isso é diferente. Então, eu quero dizer que esse daqui é um elemento desse conjunto. Então, o elemento 0 e 1, ele pertence ao A, porque ele está expressamente aqui, ó, está escrito para vocês. Não estou querendo dizer que é esse 0 e esse 1, estou querendo dizer que é esse 0 e esse 1 aqui. Então, aí eu posso usar o símbolo de pertence. Então, pertence ou não pertence, você só usa com um elemento para conjunto. Um elemento relacionado com o conjunto, tá bom? Então, a relação de inclusão, ela vai ser o quê? Para estabelecer a relação de conjunto com conjunto. Então, quando eu estou falando entre dois conjuntos, aí eu posso usar a relação de inclusão, tá bom? Por exemplo, pegue um conjunto A sendo 2, 3, 4, 5. Pegue um conjunto B sendo 3 e 4. Pegue o conjunto C sendo 2, 3, 4, 5 e 6. Eu posso falar que o A, ó, esse símbolozinho aqui, ó, que parece um ímã, o A está contido no conjunto C, tá bom? Ou eu posso falar que o C contém A. O A contém C, tá certo? Não, isso eu não posso falar. Eu só posso falar isso se fosse assim, ó, ao contrário. Se fosse o C aqui, ó, o C e aqui o A. Então, o C, ele contém o A. Aí está certo. Não posso falar o contrário. Pense, para vocês gravarem, pense o seguinte. As duas partezinhas abertas vai ser o quê? Vai ser para o conjunto maiorzão. A partezinha fechada vai ser para o que está dentro do outro, tá bom? Então, toda vez que a partezinha aberta estiver virada para o conjunto maior, isso está correto. Quer um exemplo entre os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais? Eu posso pegar que os naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Isso também está verdadeiro. Agora, eu não posso falar que os inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Então, eu teria que ser assim. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros é maior do que o conjunto dos naturais. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é um número natural, tá bom? Então, não posso falar isso. Então, a relação de inclusão aqui, do está contido, não está contido, contém e não contém, é entre dois conjuntos apenas que eu posso falar. Que nem eu posso falar também aqui no meu exemplo que eu citei aqui, ó, o B, ele está contido em A. O B, ele também está contido em C, tá bom? Porque, ó,
O B, ele está dentro do A, ó. Quem são? O 3 e o 4. E o B, ele também está dentro do C, porque, ó, aqui também tem 3 e 4, tá certo? Mas eu não posso falar, por exemplo, que o A está contido em B. Não, é o B está contido em A, ou A contém B. Então, fiquem ligeiro com essas palavrinhas, hein? Está contido, contém, tá bom? É muito importante. Bom, vimos a partezinha aqui, ó, da teoria dos conjuntos, das relações de pertinência, de inclusão, tipos de conjunto, unitário, vazio, finito, infinito, subconjunto, que é importante. Depois nós vamos ver as operações aqui, ó, com conjuntos. Agora que o bicho começa a pegar na parte de união, interseção, diferença, que é a parte que pode ser que venha a ser mais cobrada nas provas. E depois os probleminhas com esses conjuntos, tá certo? Vamos ver essas operações com conjuntos? Olha só, a união. Quando a gente fala em união, é a gente pegar tudo de um conjunto, mais todo mundo do outro conjunto. Então, a união, ou ele vai pertencer a um, o x pertence a A, ou x pertence a B. Então, pega aqui, ó, A sendo 0, 1 e 2. Pega o B sendo 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. Se eu falo A, união com B, ou seja, todos os elementos que estão no A e todos os elementos que estão no B. Então seria 0, 1, 2, 3 e 4. Poxa, mas professor, o 1 e o 2 estão nos dois, não apareceu, não vai colocar duas vezes? Não, a gente coloca só uma vez os que aparecem, tá bom? Mas o 0 está só no A, não importa. Quando eu falo de união, está em A ou está em B. Então o 0 está no A. O 1 está no A e no B, não tem problema. O 2 está no A e no B, não tem problema. O 3 está só no B, não tem problema. O 4 está só no B, não tem problema. Então união, cara, é exatamente isso. União é você pegar todo mundo que está no A ou todo mundo que está no B. Então, ou está no A, aqui pode ser daqui, ó, mas também pode ser daqui. Isso que é a união. Então, a união representa todo. Então, se eu tenho isso daqui, ó, o conjunto A aqui e o conjunto B aqui. Quem seria a união desses elementos aqui? Ó? Seria esses daqui, que estão apenas no A, esses daqui, que estão apenas no B, e também esses aqui do meio, que estão no A e no B ao mesmo tempo. Então, pode ser isso daí sim. Agora, mudando um pouquinho de pato para ganso, vamos falar de interseção. A interseção de A e B é o quê? É justamente você pensar naqueles elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, tem que estar em A e também tem que estar em B. Suponha que o A seja 2, 3, 4 e 5. E o B seja 3, 5, 7, 9. Eu posso falar A interseção com B. Quem seriam os elementos? Quem seriam os elementos que estão em A e também estão em B? Ó, 3 e 5. Então, a interseção entre eles seria 3 e 5. Agora, se eu tivesse um conjunto C aqui sendo 2, 4, 6, 8, eu posso falar isso aqui, ó, A interseção com B. Quem que é a interseção de A com B? Ou seja, quem que está no A e no B ao mesmo tempo. Tem alguém que está no A e está no B? Opa, perdão, aqui eu queria colocar B e C, né? Poxa, fiz o C, então tem que colocar o B e o C. B e C, ou C e B, tanto faz. O que é B interseção com C? É o que estão no B e também estão no C. Tem algum elemento que está no B e também está no C? Claro que não. Então essa interseção ela é vazia. Lembra que você representa assim ou assim. Outra forma de falar isso aqui era a parte nos diagramas de Venn. Como assim? Os diagramas de Venn-Euler. É a parte das bolinhas lá, que você tem que analisar o seguinte, igual eu fiz no anterior, ó. A e C. Vamos pegar A e C. Quem são os elementos que está em A e em C? Ó, repara, eu tenho só de A, tenho só de C e tenho a interseção, que é só, a interseção é isso daqui, ó, é só o que estão nos dois ao mesmo tempo. Quem que está em A e C? Então, sempre que vocês forem resolver probleminhas aqui conjuntos, sempre começa pela interseção. O máximo de interseção que vocês tiverem, tá bom? Quem que está no A e também no C? Ó, o 2 e o 4. Então, o 2 está aqui e o 4 está aqui.
Agora, quem que está no A que não está no C? O 3 e o 5. E quem que está no C que também não está no A? Seria o 6 e o 8. Então, quando eu faço isso daqui, ó, por meio de diagrama, você pensa, poxa, quem que é a união de A com C? A união seria tudo, então seria 3, 5, 2, 4, 6, 8. Quem que seria a interseção de A com C? A interseção é apenas o 2 e o 4, tá bom? E por fim, vamos falar na diferença. Diferença lembra a parte de matemática, menos. Então, o que é A menos B? Suponha que o meu conjunto A seja lá 0, 2, 4. O meu conjunto B seja aí, ó, 2, 4, 6 e 8. Se eu falo o que é A menos B? A menos B é os elementos que estão em A, mas não estão em B. Quem que está em A e não está em B? O 0. Então, agora, isso é diferente de eu falar B menos A. Por que é diferente de eu falar B menos A? Porque B menos A serão os elementos que estão em B, mas não estão em A. Quem são os elementos que estão em B, mas não estão em A? O 6 e o 8. Tá certo? Na parte de diagramas, ó, se eu falar A menos B, o que é A menos B? São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, são esses elementos aqui. E se eu falo B menos A, são os elementos que estão em B e que não estão em A, que são esses elementos aqui. Tá certo? Muito bem. Continuando, então. A parte que é de suma importância dessa parte de conjuntos, que é a resolução de problemas. Lembra que resolução de problemas é aquilo que eu falei para vocês, você tem que resolver um probleminha dadas as informações que tiver. Fora isso, você tem que pensar nos diagramas. É sempre mais fácil você pensar nos diagramas lá de ver, fazer as bolinhas, colocar. Pode facilitar a sua vida. Quer ver o porquê? Vamos ver esse probleminha aqui, ó. Numa pesquisa sobre preferência por dois partidos políticos, A e B, obteve-se os seguintes resultados. 92 pessoas disseram que gostam do partido A. 80 pessoas disseram que gostam do partido B. E 35 pessoas disseram que gostam dos dois partidos. Quantas pessoas responderam essa pesquisa? Aí você pega, é só somar o 92 com 80 e com 35. Se você fizer isso, com certeza vai ter uma alternativa e você vai errar de cara num probleminha desse. Porque quando eu falo 92 pessoas disseram que gostam do partido A, nessas 92 pessoas que gostam do partido A, também estão inclusas quem? Aquelas que gostam dos dois partidos. Então pensem comigo, quantos partidos nós estamos analisando aqui? 2. Então eu tenho duas bolinhas, partido A e partido B. Nós sempre devemos começar pela interseção. Vou anotar aqui as informações que ele nos deu. No A, ele falou que foram 90. No B, 80. No A é 92. E no A e B, que gostam dos dois ao mesmo tempo, seria 35. Sempre devemos começar pela interseção. Então, quem que é a interseção de A com B? É os dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho 35. Então, quantos que eu tenho apenas em A? Apenas em A, eu tenho 92 menos 35. E apenas em B? 80 menos 35. Então, se eu fizer 92 menos 35, eu vou encontrar 57. Já se eu fizer 80 menos 35, eu encontro 45. Logo, quantas pessoas responderam a essa pesquisa? Agora, para saber quantas pessoas responderam, agora ficou fácil. É só somar quem só respondeu A, quem respondeu os dois e quem só respondeu B. Porque agora eu consigo localizar o total de pessoas. Então vai ser 57, 35 e 45. Então 5 mais 5, 10 mais 7, 17. Vai 1. 5 mais 1, 6, mais 3, 9, mais 4, 13. 137. Então quantas pessoas que responderam essa pesquisa? 137. Como no enunciado não falou nada sobre
pessoas que não gostam de nenhum desses dois partidos, eu não preciso somar mais nada. E acabo simplesmente aqui. Então, esses probleminhas aqui de operações com conjuntos na resolução de problemas, é justamente você sempre pensar em começar pela interseção entre eles. Sempre, tá bom, cara? Mas se fosse 3 conjuntinhos, se fosse 3 partidos aí, A, B e C, não interessa. Você deveria começar pela interseção de A, B e C. A não ser, no enunciado, em vez de ele falar, igual aqui, ó, 92 pessoas disseram que gostam do partido A. Ele falasse o seguinte, 92 pessoas gostam apenas do partido A. Aí seria esse daqui. Tá bom? Então veja bem como que é dito o seu enunciado para não se confundir, tá certo? Vamos resolver exercícios sobre essas operações com conjuntos, então? Acompanhem comigo. Em uma enquete com 200 alunos do ensino médio da escola Beta, eles responderam sobre a preferência entre rock ou sertanejo. Poderiam também gostar de ambos os gêneros musicais ou responder nenhum dos dois. Muito bem. Sabe-se que então, ó, vamos colocar as informações. Rock foram 120. 40 por ambos. Então, rock e sertanejo, 40. 20 responderam que nenhum desses ritmos eles gostam. Então, 20 responderam nenhum. Qual é a quantidade de alunos que respondeu que gosta somente de sertanejo? E ele disse aqui ainda que o total é 200. Então ele quer saber apenas sertanejo. Primeiro passo, vamos fazer os diagramas, porque sempre fica mais fácil. Rock, sertanejo. Então, ó, rock, sertanejo. Nenhum. Quantos responderam nenhum? 20. Então, tem 20 que está aí fora, que não está presente em nada disso. Por onde que nós começamos a resolver esses probleminhas? Começamos sempre pela interseção. Quem que é a interseção aqui? R e S. Então é 40 gostam dos dois. Beleza. Daí, ele quer descobrir isso aqui. Mas para isso, primeiro precisa descobrir quantos que gostam apenas de rock. No total, não é 120 que gostam de rock? Quantos que gostam apenas de rock, então? 120 menos 40. Então, 80. Olha só que bacana, que bonito, que beleza. Se eu tenho 80 apenas de rock, 40 de ambos e 20 que gosta de nenhum, o resto para 200 é quem? O sertanejo. Então, 80 mais 40, 120. 120 mais 20, 140. Já tenho 140. O meu total é 200. O restante é quem? Quem gosta apenas de sertanejo, que será de 60. Então, quantos que gostam apenas de sertanejo? 60, que é o que nós temos na alternativa C, tá bom? Vamos para a próxima questão? Olha só, questão número 2. Um curso de matemática tem 167 matriculados. Destes, 79 vão se matricular na disciplina de geometria analítica. Todos que se matricularam em geometria analítica também vão efetuar a matrícula na disciplina de cálculo. Além desses, 53 alunos se matricularam somente na disciplina de cálculo e 9 se matricularam em cálculo e álgebra linear, mas não em geometria analítica. Sabendo que o total de alunos matriculados na disciplina de álgebra linear é de 52, o número de alunos matriculados somente na disciplina de álgebra linear e o número de alunos matriculados nas 3 disciplinas juntas é, respectivamente... Cara, me confundi inteiro. Tudo bem, não tem problema. Poxa, quantos conjuntos vocês terão aqui? Geometria analítica, cálculo e álgebra linear. Comecem por aí. São 3. Ah, mas um está dentro do outro. Não interessa. Eu estou fazendo probleminhas aqui com operações de conjunto, não é diagramas lógicos, que é na parte de raciocínio lógico. Lá você tem que ficar esperto com isso daí, que é todos de um, nenhum do outro. Mas aqui é problemas com operação com conjuntos. E como que eu sei que é a diferença entre um e outro? Cara, tá falando de número. Então é operação com conjunto, as continhas de conjuntos. Então eu vou colocar 3 conjuntos assim, totalmente separados.
Pô, professor, mas um está dentro do outro. É o que eu falei, não tem problema. Aquele que vai estar dentro do outro, a gente coloca 0 somente para ele. Por quê? Não tem somente para ele, tá? Mas vamos pensar. Eu vou ter, então, a geometria analítica, que a gente abrevia por GA. Temos também a disciplina de cálculo. E temos também a disciplina de álgebra linear. 3 terrores de quem faz exatas, hein? Olha só, geometria analítica, cálculo e álgebra linear. Mas são disciplinas gostosas, eu adoro essas 3 matérias. Mas não vem ao caso aqui a minha preferência, né? Vamos ver as informações? Tá, agora a gente começa a pegar os dados do nosso problema. Tá, total, 167, porque ele deu no enunciado, que o total é 167. Aí ele fala aqui, ó, 79 vão se matricular em GA. Então, em GA, 79. Todos que se matricularam em GA também vão efetuar a matrícula na disciplina de cálculo. Então, todos de GA também estão dentro de cálculo. Muito bem, mas não vou anotar isso aqui ainda. Agora, depois o que ele fala? Além destes, 53 matricularam-se somente em cálculo. Então, cálculo é igual a 53 somente. Tá bom? 9 cálculo e álgebra linear. Tem 9. Mas não em geometria analítica. Beleza. Não GA. Tá, depois. Sabendo que o total de alunos matriculados na disciplina de álgebra linear, então álgebra linear no total tem 52. Aí vem as perguntinhas. Agora é só a gente jogar todas essas informações que a gente tem dentro dos diagramas. Pô, mas como começa nisso daí? Gente, vocês sempre deverão começar pela interseção entre os 3. Você sabe quem que é a interseção entre os 3? Sim, é aquele que está em GA, cálculo e álgebra linear. Só que olha a pergunta que ele faz. O número de alunos matriculados nas 3 disciplinas. Então eu não tenho, eu quero descobrir. Então eu chamo de X. Agora tá certo. Continuando. Vamos lá do início. Ó, 79 vão matricular-se na disciplina de geometria analítica. Tá bom? 79 vão matricular-se na disciplina de geometria analítica. Todos que se matricularam em geometria analítica também vão efetuar a matrícula na disciplina de cálculo. Então, somente geometria analítica não tem ninguém. Em geometria analítica e cálculo, que tem este 79, só que eu tenho que tirar da interseção, ó. Agora a interseção de todo mundo, que é esse aqui. Então, menos X. Ok. Fora isso, continuando. O que mais que ele nos diz? 53 se matricularam somente em cálculo. Então, somente em cálculo tem 53. Beleza. E 9 foram em cálculo e álgebra linear, mas não em geometria. Então, geometria estaria aqui. Então, somente aqui, ó, em cálculo e álgebra tem 9. Tá certo? Beleza. Continuando. Sabendo que o total de alunos matriculados na disciplina de álgebra linear é 52, o número de alunos matriculados nas 3 disciplinas. Então, ó, o total de álgebra linear é 52, tá certo? A álgebra linear, geometria analítica com álgebra linear também não tem nada, tá? E o total aqui não é, aqui ó, total de álgebra linear, ele também deu, ele não deu? O total de álgebra linear é de 52, só que 52 é tudo. Eu tenho que tirar o 9 e tenho que tirar o x que está nas 3. Logo, eu tenho minhas informações que são cruciais aqui. Por que eu tenho as informações que são cruciais? Ele quer saber aqueles que foram matriculados nas 3 disciplinas. Eu não tenho todos os elementos aqui? Tenho. Então agora, ó, o que eu faço? O total é 167. Esse vai ser igual a quanto? A soma de tudo que está aqui. Então vai ser o quê? Ó? 52, vou começar embaixo aqui, ó, 52
menos 9, menos x, mais 9, mais x, mais 0 não preciso colocar, mais 0 não preciso colocar, mais 79 menos x, mais 53. Quanto que vai dar isso daqui? 167. Ó, menos 9 com mais 9. Maravilha, vai embora. Menos x com mais x. Maravilha, vai embora. E aí agora é só somar esses três valores. Então, ó, 52, 53 e 79. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobe 1. 7, 1, 8. 8 mais 10, 18. 184. Então, 167 é igual a 184 menos x. Como que eu resolvo isso? Letra para um lado, número para o outro. Então, x vai ser igual a 184 menos 167. X vai ser igual a quanto? Agora é só fazer. 184 menos 167 dá 17. Então, x vale 17. Só que se o x vale 17, quem que é x? É o que estão nos três. Então, os que estão matriculados nas três disciplinas é 17, ó. Já sobraria apenas a alternativa B. Mas vamos ver aqueles que estão matriculados somente na disciplina de álgebra linear. Somente álgebra linear seriam esses daqui, ó. Então, 52 menos 9 dá 43. Isso aqui, ó, dá 43. 43 menos o x. O x eu já descobri que vale 17. 43 menos 17. Empresta. 13 menos 7, 6. 3 menos 1, 2. 26. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Tá certo, galera? Questão, então, de número 3. Considera os conjuntos. Ó, mais light agora, tá? Chega de fazer uma difícil daquela, vamos para um pouquinho mais leve. Olha só. Considere esses conjuntos. Sabe-se que o K, ele é, ó, isso daqui, interseção, com isso daqui. Então, o conjunto K, ele vai ser igual a quem? Como que eu faço isso? Primeiro, aqui está por último, não está? Não está fora do parênteses? Sim, então eu começo pelo parênteses. Vamos pegar quem que é G união com H. Quem que é G união com H? Ó? É esse com esse. Então, vai ser quem? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 e 12. E quem que é F interseção com J? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Quem que é F interseção com J? F interseção com J são aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo, ó. O 3, o 4, o 5 e o 6. Então é 3, 4, 5 e 6. Beleza, fiz deste e fiz deste. Agora ele não pede a interseção entre esses dois? Ou seja, aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo. Então seria 3, ó, 3, 4, ó, o 4 está no 2, o 5 não está nos dois, não está nesse daqui, ó, e o 6 está nos dois. Então seria 3, 4 e 6. 3, 4 e 6 é o que nós temos na alternativa D, ó, 3, 4 e 6. Tá vendo? Questãozinha bem mais leve, mais light para comemorarmos e fazermos, tá bom? Próxima questão. A respeito dos conjuntos numéricos, considere as seguintes alternativas. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, ó, os inteiros, ele está contido nos racionais. Sim, verdade. Todo número inteiro é um número racional, mas nem todo racional é inteiro. Segundo, o A é menos 1, 0, 1 e 2. Ele é um subconjunto, tá
tá certo? Ele é um subconjunto dos números naturais, ou seja, todos esses elementos têm que estar dentro dos naturais. Falso. Por quê? Porque aqui eu tenho menos 1, os naturais não têm os números negativos. Os negativos aparecem nos inteiros, são os opostos dos naturais. Os naturais começam 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Não tem o menos 1 nele. Então essa 2 está falso. A 1 está correta. A 3. Há números reais que não são racionais nem irracionais. Errado. Por quê? Os reais, ele é a união entre os racionais com os irracionais. Então, o número real, ou ele é racional, ou ele é irracional. Então, é a união entre esses dois. Não existe nenhum número que ele é real que não seja racional nem irracional. Então, a 3 está errada. Logo, a alternativa correta é aquela que fala que apenas a primeira é verdadeira, que é a alternativa A, que somente a 1 é verdadeira. Próxima questão. Os 800 alunos de uma escola responderam uma pesquisa sobre quem jogava videogame. Olha só então. PS4, Xbox e 50 não jogam nenhum desses dois. Então vamos ver. Eu tenho, ó, dois conjuntos. Eu vou colocar aqui, ó, o Play e aqui o Xbox. Bom, 400 são para Play, 450 para Xbox e 50 não disseram jogar nenhum. Lembra que eu falei para vocês que primeiro devemos começar pela interseção? Sim, mas eu não tenho interseção. Chamo de X. Quem que joga Play? 400. Então vai ser 400 menos X. Quem que joga Xbox? 450 no total. Então aqui é 450 menos X. E quantos que não jogam nenhum? 50. Ele não me deu o total de alunos? Deu. Então eu faço que 800, ele é igual à soma de todos esses elementos aqui, ó. 400 menos X, mais 450 menos X, mais 50 que não gosta de nada. Um desses dois. O que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Ó, mais menos X com mais X vai embora. 450 com 50, 500 com 400, 900. Então, 800 é igual a 900 menos X. Letra para um lado, número para o outro agora. X vai ser igual a 900 menos 800, que dá 100. Qual que era a pergunta? Probabilidade. Então, vai escolher um aluno ao acaso. Então, a probabilidade desse aluno jogar os dois videogames. Quantos alunos que jogam os dois videogames? Aqueles que estão aqui, ó, na interseção. Na interseção é quanto? Acabei de descobrir o resultado. É 100. E o total de alunos? Não é 800? Então, essa probabilidade é 100, que é a chance de acontecer, dividido pelo total de possibilidades, que é 800. Cortou, cortou. 1/8. Então, a chance de escolher um aluno ao acaso e esse aluno jogar os dois é de 1 para 8, que é o que nós temos na alternativa A. Por isso que ela é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão? Questão de número 6. Olha só. Em uma turma com 40 estudantes, de novo, sabemos o total. Sabe-se que 20 gostam de ciências, 30 gostam de história e 10 não gostam nem de ciências nem de história. Claro, deve gostar de matemática, né? Mais ou menos isso, né? Bom, o número de estudantes da turma que gostam de ciências e história ao mesmo tempo. Cara, quantas disciplinas? 2. Localizou que é um problema com conjunto. Porque se ele fala de uma coisa, fala de outra e pede relação entre essas duas, cara, não tem como ser outro tipo de exercício a não ser conjunto. Então, ó, só tem ciências e história. Então, eu vou colocar ciências e história. E nenhum. Quantos que não gostam de nada, nenhuma dessas duas? Eu sei que aqui é 10. Aí ele fala o seguinte, 40 estudantes é o total. Depois disso, ele falou que 20 gosta de ciências. Só que esses 20 de ciências, gente, pelo amor de Deus, sempre pensem, esses 20 sempre está incluso esses caras aqui. Então, não vá colocar 20 aqui que você vai errar. Mas aqui não é interseção entre eles, que é os dois ao mesmo tempo, e não é essa que é a pergunta do exercício, então, novamente, mete um X aí para ele. E aí, quantos que sobram só para ciências? 20
menos x. Quantos que sobra só para a história? 30 menos x. Agora você tem isso, tem isso, tem isso e tem os nenhum, poxa, faz o total. Então 40, ele vai ser igual a 20 menos x, mais 30 menos x, mais 10, 40, igual, menos x com mais x vai embora, 50, 60. X é igual a 60 menos 40. Então, x vai ser igual a 20. X é os que gostam de ciências e também gostam de história. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Última questão, para matarmos essa parte de conjuntos. O número de estudantes de uma determinada classe que gostam de matemática é igual ao número de estudantes dessa classe que gostam de português. Muito bem, maravilha. Juntando os estudantes que gostam de matemática com os estudantes que gostam de português, forma-se um grupo de 24 estudantes. Maravilha. Então, 24 estudantes representa quem? Todos, o total. O grupo de estudantes que gostam de matemática e também gostam de português tem 6 estudantes. Então, matemática e português tem 6 estudantes. Nessa classe, o número de estudantes que gostam de matemática e não gostam de português. Então, ó, gostam de matemática e não gostam de português. Cara, para tudo. 2 disciplinas aqui, 2 informações. Dois balõezinhos. Um para matemática e um para português. Sempre, sempre, sempre devemos começar por onde? Sempre devemos começar pela interseção. Então, aqui é 6. Tudo bem? Ok. Se aqui é 6, o que eu tenho que imaginar agora? Poxa, o número de estudantes que gostam de português e os que gostam de matemática são iguais. Então, se eu chamar de x esse número de estudantes, eu tenho x menos 6 aqui e x menos 6 aqui. Agora, quanto que dá esse total de estudantes? Não é 24? Então, x menos 6 mais x menos 6 igual a 24. E aí, ó, menos 6 com mais 6 vai embora. X mais x, 2x. 2x é igual a 24 mais 6. X vai ser igual a 30 dividido por 2, que dá 15. Aí você chegou no 15, que achou no número de x, você vai assinar a alternativa B, achando que gabaritou a prova. E, cara, você cometeu o maior erro da sua vida por uma falta de atenção. Por quê? Porque o que ele estava perguntando no exercício? Nessa classe, o número de estudantes que gostam de matemática e não gostam de português. Então, são esses alunos aqui, ó. Apenas estes alunos aqui, ó. São só esses que estão aqui. Quantos que são apenas para matemática? Não é x menos 6? Então, seria 15 menos 6, que dá 9. A alternativa correta é a alternativa D, 9. Esses foram os probleminhas com as operações entre conjuntos, os conjuntos numéricos. Lembre-se que tem união, interseção, diferença, que é aquele que gosta apenas e exclusivamente daquilo. Tem a parte da teoria dos conjuntos, tá bom? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.